Esse sim foi um empate com sabor de derrota, cara. E o Palmeiras agradece, né? Ontem o Palmeiras tropeçou em casa contra o Santos, empatou o jogo, perdeu 2 pontos, jogando em casa. E nós aqui, todo alegre, né? Achando que o Flamengo venceria fácil o Vasco. Até poderia ter vencido se não fosse o corpo mole dentro de campo, né, cara? Meu Deus do céu, galera. Toda vez, desde o ano passado, que o Palmeiras tropeça, o Flamengo vai e tropeça também. Ele gosta de nos irritar. Cara, eu não consigo me conformar, cara. Como que pode o time entrar em campo a 50 por hora? E no primeiro tempo também, tá? Tirando ali o golaço que o Pedro fez no primeiro tempo, o Flamengo criou pouquíssimo. Quase não chutava no gol, cara. O Vasco chutou quase o dobro que o Flamengo no gol. Foram 20 finalizações do Vasco contra 10 do Flamengo, ou 11 do Flamengo, ou 12, sei lá. Por aí, é por aí. Galera, tô irado aqui, cara. Não consigo me conformar. O jogo tava na mão. Era só segurar o resultado. 2 gols de vantagem. E daí esses jogadores bunda mole não jogaram nada no final do jogo, ficaram olhando o Vasco jogar, cara. O Maracanã lotado e o time assustado em campo com o Vasco. Vão se ferrar, cara. Eu tô revoltado. Se você também tá, deixa o like e se inscreva no canal. Vamos lá, deixa eu pegar aqui esse corte do Equipe F da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Sobre a vitória colorada em cima do Fluminense. O Fluminense tem uma parada duríssima e decisiva no meio de semana na Libertadores. Tem muito do Vasco, que foi buscar o empate contra o Flamengo. Tem ainda empate do São Paulo. Então tem bastante coisa nessa 14ª rodada para a gente comentar e para os nossos comentaristas analisarem. Tudo bem, Zinho? Vou começar aí por você. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Bruno. Zupac, meu querido André Kfouri, que satisfação estar com vocês, e é o fã de esporte. Bom, eu estava aqui nos bastidores escutando vocês falando aí, né? O maior comentarista do futebol brasileiro. Já estava o YouTube funcionando? Jogos, eu concordo com vocês, né? Jogos com emoção, principalmente no final, né? Dos jogos. Mas falando emoção não, eu tive foi tristeza e desespero, né? Especificamente de Flamengo e Vasco, eu vi já um pouco da opinião de vocês e eu quero dizer que, para mim, o clássico foi muito... O que aconteceu dentro de campo foi muito reflexo do que os treinadores trabalharam, o que eles produziram. Eu acho que o treinador é fundamental para a equipe. Tem gente que acha que não, né? Mas eu acho que são. O que o Renato escolhe para começar o jogo influenciou no rendimento do Vasco, da mesma forma do Leonardo Jardim. O que ele escolhe para iniciar o jogo, sem Arrascaeta, sem Paquetá, sem Carrascal, a formação ali com Plata pelo lado direito, Luiz Araújo pelo lado mais centralizado, se movimentando, né, trocando de posição com Plata, muita movimentação deles, o Pedro mais à frente e o Samuel Lino mais pelo lado esquerdo. O Flamengo é superior nesse início, já abre vantagem, já larga na frente, mas no decorrer do jogo, as atitudes dos jogadores e principalmente as mexidas dos treinadores também influenciaram. Acho que o Leonardo Jardim não encontra aquilo que ele quer nas mexidas, o time não mantém o mesmo nível, e o Renato, que foi conservador, o Renato atacante, né, que sempre diz que quer o time para frente, eu acho que ele foi muito conservador. Ele não acreditou, na minha visão, que teria condição de encarar o Flamengo e vencer o jogo. O Vasco chega ao empate, busca, luta, não desiste, todo mérito, mas se o Renato acreditasse e botasse o time, que de repente, não digo o time que terminou o jogo, né, seria muito ousado, mas ele fez dobra de lateral direito pelo lado direito do campo, com o Puma e com o... Eu sou obrigado a concordar com o Zinho, cara. Se o Renato Portaluppi tivesse coragem, ele tinha vencido o jogo. Ele só não venceu o jogo porque ele teve medo do Flamengo. E a gente viu pela escalação e pela forma com que o time dele começou o jogo, né? Jogando só no contra-ataque. Se eles tivessem coragem, tinham vencido. Ainda bem que não venceram, né?
esqueci até o nome do lateral, Piton. Foi para a seleção. O Paulo Henrique. Paulo Henrique, desculpa, foi de esporte. Obrigado, amigos. Ele fez essa dobra, não deu certo. Ele quis impedir o lado esquerdo com o Samuel Lino e não deu certo, né? Ele coloca o Rojas como um meia centralizado que para mim não rende, não consegue render, não consegue jogar. Pode ter questões físicas, de não começar com o Andrés Gomes, né, de início ali, mas eu acho que é um time do Vasco que, vamos segurar o Flamengo. O Flamengo é o melhor time do Brasil. Sabe, aquele respeito, e muito tempo que o Vasco não ganha do Flamengo, continua sem vencer. Eu acho que o Renato, as escolhas dele para começar o jogo, fez o Vasco ir mais na base da vontade, da pegada, né? Como ele gosta de falar, né? Ele deve falar na coletiva com muita vontade, né? Que ele gosta de falar. Vai buscar um empate e na queda de produção do Flamengo, nas mexidas do Leonardo Jardim. Acho que é um clássico que foi justo, acaba sendo justo no final. Um inicia bem e termina mal, o outro inicia mal e termina bem. A gente já vai ouvir as entrevistas, tá, dos dois treinadores. Lembrando que nessa questão do Vasco, né, também o Andrés Gomes, que é um dos principais homens ali do ataque do Vasco, ainda tem uma contusão, por isso entrou só no segundo tempo, né, Zupac? Sim, é isso. Um abraço, Bruno, um abraço, companheiros, e também ao Fã de Esporte. Um abraço. Concordo com a leitura do Zinho sobre o conservadorismo do Renato. Embora eu entenda os caminhos que levaram o Renato a fazer essa escolha. É verdade que essas escolhas atrapalharam o jogo ofensivo do Vasco, especialmente no primeiro tempo mesmo, porque o Flamengo, mais uma vez, começou forte, e esse é um traço do time do Jardim. Sim. Começar forte, Sim. fazer gol no começo, construir vantagem cedo, geralmente antes dos 15 minutos, para depois poder jogar um pouco mais em transição como ele gosta. Não jogar atrás, mas ter a velocidade a seu favor. Na própria goleada contra o Atlético foi assim. Super assim, e vários outros jogos contra o Independente Medellín, enfim, contra o Cusco na Libertadores. Até e por aí contra o vai. Vitória Na Copa do Brasil. E era como o Cruzeiro jogava, como o Isso. técnico gosta que o time jogue. E o Flamengo pavimentou esse caminho, o Vasco tentou reagir, mas tinha limitações, e as limitações passavam também pelas escolhas que o Renato fez. Então o Vasco levou pouquíssimo perigo ao gol do Rossi no primeiro tempo, mas eu queria dizer que eu entendo os caminhos que levaram o Renato a fazer as escolhas que ele fez. Mas, de fato, com 1-0 contra, ele teve que colocar o time para frente e foi um risco que ele correu. O Flamengo abriu 2-0 no pênalti e, se tivesse mantido o mesmo nível de intensidade, poderia ter até criado mais oportunidades para definir uma vitória mais tranquila. E teve chance de marcar o terceiro, né? O Jardim, o goleiro, ele fez a defesa da cobrança de falta do Léo Pereira e depois tinha feito, né, aquela defesa da finalização do Pedro, né? Mas acho que o talento dos jogadores do Vasco que entraram, que melhoraram a equipe, isso ajudou, mas o nível... Perdão, do Pedro não, do Gonzalo Plata. O nível de vontade do time do Vasco, assim, de não desistir do jogo, para mim foi fundamental e é uma marca desse time do Vasco, que a gente falava aqui no intervalo. Isso. O Vasco virou jogos improváveis contra times melhores do que ele. Então, de fato, o Flamengo ficou confortável demais com a vantagem e o Vasco não desistiu de buscar o empate. E isso fez com que a gente tivesse um jogo emocionante até literalmente a última bola do jogo. E foi por isso, né, por essa questão de emoção do jogo, um excelente clássico no Maracanã. O Vasco virou contra o Palmeiras, virou contra o Fluminense, Isso. virou contra o São Paulo e foi buscar um 0-2 contra o Flamengo. Então, contra os times do G4... Contra o Fluminense era 0-2 também. Também era, verdade. Então, contra os times do G4, ele... Não me xinguem, tá? Por favor, deixa eu falar. Graças a Deus que o jogo acabou naquele momento. Se tivesse mais 5 minutos, o Vasco viraria o jogo, tá? Não me xingue. venceu 3 confrontos e empatou o de hoje, que perdia até os 40 do segundo tempo. E isso aconteceu logo no início do trabalho do Renato, né? Esse clássico, esse primeiro clássico que o Vasco vira e a virada contra o Palmeiras em São Januário fazem parte dos primeiros jogos. Palmeiras acho que foi a estreia, Foi né? o primeiro. Foi a estreia. Do Renato no comando do Vasco. Então, o que poderia parecer aquele choque inicial quando um novo técnico chega e mais na motivação, não por ser o Renato, mas por não ter tido tempo ainda de mexer com a equipe da maneira que gostaria.
me parece ser uma característica do time do Vasco, essa de não desistir de partidas, muitas delas aquelas em que existe mais foco, um jogo de mais alto perfil, como, por exemplo, o de hoje. O que eu achei curioso foi o seguinte, quando você começa um jogo contra um time como o Flamengo perdendo, você fica numa situação muito complicada, né? Porque o elenco do Flamengo permite que ele controle partidas de maneiras diferentes. Então, esses mesmos jogadores, ainda dirigidos pelo Felipe Luiz, por exemplo, em vantagem num clássico, muito provavelmente tratariam de dominar a posse, Sim. fazer o jogo ficar a caráter para o Flamengo, gradualmente se colocar melhor em campo, tecnicamente mostrar sua diferença e conseguir mais um gol, talvez mais do que um gol. O time atual, por característica do treinador e porque os jogadores podem executar esse outro futebol, ele, como disse o Gustavo, não é que ele dê um passo atrás em vantagem no placar, espere o adversário e jogue no erro. O correto, aquilo que o Jardim quer, é que o Flamengo marque muito bem e aproveite a necessidade do adversário de se adiantar para, na combinação desses dois fatores, conseguir uma vantagem maior. Só que sem que o jogo tivesse se transformado num jogo pró-Flamengo a partir do 1-0. O Jardim disse na coletiva, eu estava lendo agora há pouco aqui, o Gustavo me lembrou quando a gente chegou, que considera que o Flamengo jogou bem mais ou menos meia hora hoje, os primeiros 30, 35 minutos. Depois, a declaração textual dele é que o Flamengo parou de jogar e tem uma expressão que ele usa que é muito interessante, que ele fala, nós quebramos. Isso. Nós quebramos talvez tenha a ver com energia. Isso. Pelos desfalques que o Flamengo tinha hoje, pelos jogadores de mais controle e mais elaboração que ele não pôde escalar e pelo fato do Flamengo ter jogado pela Libertadores na Argentina no meio de semana. E o Vasco poupou provavelmente o time, jogou com o time reserva Exato. contra o Olímpia, O Vasco sem viagem. E O Vasco conseguiu uma descansado. vitória, tem mais um mérito nessa história do Vasco, que é essa vitória no meio de semana 3-0. Né? E a situação também até confortável na Copa do Isso. Brasil. Vasco descansado pela escolha de jogadores que o Renato fez, obviamente por causa da ocasião de hoje. E o Flamengo tentando levar as duas competições à sua maneira. Também não podia tirar um time inteiro para jogar na Argentina. Não faria sentido uma escalação como essa. Então o Flamengo não conseguiu transformar o jogo melhor para ele no sentido da dinâmica depois de estar vencendo por 1-0. Mas teve um pênalti, o Jorginho fez o gol, o jogo ficou 2-0. E a partir daí a coisa se desenrolou de um jeito muito pior para o Flamengo do que antes, mesmo ganhando o jogo por 2-0. E o Vasco, além de ter aproveitado mais uma ocasião em um clássico para demonstrar para o seu torcedor a capacidade de colocar essa vontade em campo, de tentar até o final empatar jogos, como aconteceu hoje, e isso vale muito porque mantém... Primeiro passa a sensação de ter sido um resultado melhor do que foi. E depois porque mostra para o grupo de jogadores que se pode mais, talvez com um pouco mais de ambição desde o início, menos erros, etc. Mas o Flamengo parou de jogar, como disse o seu técnico. Seja como você ache que o Flamengo tem que jogar, ele parou de jogar. Um exemplo claro desse parar de jogar, o gol do Jorginho foi no minuto 60, o gol de pênalti, 15 minutos do segundo tempo. O Flamengo ficou do minuto 60 até o minuto 78 sem finalizar. Que aí veio a falta do Léo Pereira, depois o escanteio com o Léo Pereira. Não, mas ele não recua, ele não já chama ou passa a jogar de uma outra maneira a partir do 7º ou do 8º minuto, quando marca o gol? Não é assim, Zinho? Como é que você enxerga? Não é um estilo do Flamengo e a gente elogiava isso. Olha, é um Flamengo que depois passa a ser mais rápido, mais direto, como era o Cruzeiro do Leonardo Jardim, só que quando vencia a gente elogiava. Exato. Hoje que não venceu se tornou um problema, isso, Zinho? São características de conduzir o time diferente, né? O Felipe Luiz gostava de um time com marcação linha alta. Muitas vezes o Pedro ele não utilizava porque o Pedro não é esse atacante de intensidade ali na frente para pressionar os zagueiros. E aí já tem um Arrascaeta que também não tem essa intensidade. Muitas vezes a gente via ele preferiu Plata fazendo essa função até como um homem de referência, fazia ali as opções dele, ou o Bruno Henrique.
Já o Jardim, quando ele assume, o Pedro vira o titular absoluto dele. E até pela característica que ele usa, ele não faz uma marcação o tempo todo com linha alta, também não é possível mais isso. Mas muitas das vezes ele baixa as linhas, dá até a bola para o adversário jogar também. Você vê um time do Flamengo mais compacto, intermediária para trás, ou linha de meio campo ali para trás. Aí tem a participação, quando está jogando a Arrascaeta com o Pedro, são os dois últimos homens dessa linha de marcação para marcar os volantes adversários. Os dois homens de lado voltam muito para recompor. 4-4-2, né, sem a bola. E às vezes isso atrai o adversário. O Flamengo acaba tendo... eu não sei como terminou, não tem esses números. A nossa produção deve ter. Mas em um momento do jogo eu vi que o Vasco tinha muito mais finalizações. Muito mais não, tinha mais finalizações do que o Flamengo. Acabou 20-12, a diferença é muito Tetra. na qualidade de elenco. Para o Vasco, né? Para o Vasco. A diferença está muito aí. Esse elenco que o Flamengo tem individualmente de jogadores mais decisivos. O Vasco, com a postura que o Renato adotou, não é uma crítica ao Renato, tá, companheiros? Eu também concordo, ele tem que olhar o que foi a semana, se tem jogadores que estão sentindo aqui, sentindo ali, e ele compactou o time, foi mais conservador, havendo do outro lado um time superior. E a diferença para mim foi essa, porque o Flamengo, finalizando menos, estava mais próximo de fazer gols. Porque o Vasco, no alvo mesmo, se a gente for ver, não foram tantas vezes. O Flamengo não, obrigou o goleiro do Vasco a fazer ótimas defesas, porque tem um time melhor. E aí vem a cobrança em cima do Leonardo Jardim, né, que ele tem um time com muita qualidade ofensiva para ele recuar e dar a bola para o adversário, como esse Flamengo hoje faz isso em muitos jogos. Vamos colocar o... Aí que eu falei aqui, galera. Olha o que estava escrito aqui, ó. Empate com sabor de vitória para o Vasco, né? Pra gente foi sabor de derrota, né, cara? Bola para o adversário, como esse Flamengo hoje faz isso em muitos jogos. Vamos colocar os números na tela, só para a gente ver se bate aí com a visão de vocês. Depois a gente comenta e, claro, ouve também os dois treinadores. Então, tem duas telas que mostram números, justamente de posse de bola, também a questão das finalizações e se as finalizações foram corretas. Olha lá. Bate com o que vocês falaram, hein? Olha isso, Pac. O Vasco, então, com mais posse, mais finalizações mais certas, como o Zinho falou, aí foi equilibrado, ó, 6-6. No primeiro tempo, o Flamengo teve mais posse, foi 56-44. No segundo tempo, a partir do 2-0, o jogo mudou, porque o Flamengo, de fato, ficou mais atrás e não conseguiu não conseguiu se beneficiar do espaço que o Vasco abriria para o Flamengo jogar. Então o Flamengo cumpriu metade só da ideia do seu técnico a partir do 2-0, que foi esperar um pouco mais, não teve contra-ataque. Acho que tem até outra tela mostrando esses números. E aí a gente viu como o Vasco passou a finalizar mais, ter mais posse, mais ações na área rival. Olha só, após o 2-0, após o primeiro gol do Vasco... Aí, galera, tira o print aí. Olha aí. Após o gol do Flamengo. Cara, vai tomar naquele lugar, né, cara? Eu tenho um ódio, cara. Esse time do Leonardo Jardim, quando ganha, é legal. Quando ganhou do Atlético Mineiro por 4-0, foi bacana, né? Legal, né? Só que daí, cara, com a vitória na mão, eles entregam uma bola pro adversário e aconteceu o que aconteceu hoje, né? Ah, cara, PQP, viu? Eu tô com muita raiva, muito ódio. Quase 70-30 de posse de bola, né? O Flamengo ficou atrás. Isso ajuda a contar a história do jogo. A partir do 2-0 e depois do primeiro gol do Vasco, o Flamengo ficou acuado sem conseguir sair. E o Vasco, mesmo com as suas limitações, cruza a bola daqui, cruza a bola de lá, uma hora essa bola vai entrar. Mas isso é normal no futebol brasileiro, André, ou não era para ser com o elenco e com o time do Flamengo? Toda vez que o Flamengo decepciona e alguém, seja o seu treinador ou jogadores, ou a gente aqui, em programas como esse, menciona a parte física, automaticamente a tendência vai ser, não, mas como se o elenco do Flamengo fosse formado por outro tipo de pessoas, que não se cansam, que não têm maus dias, que não têm problemas, etc. Eu sempre prefiro olhar de um outro jeito. O elenco do Flamengo é o melhor da América do Sul, é o mais profundo,
é o que tem... Concordo, é o melhor, é tudo isso aí. Só que esses caras, esses jogadores, tem jogo, cara, igual esse de hoje aqui, que eles fizeram a mesma coisa que faziam no passado, né? Com o Felipe Luiz, com o Tite, por exemplo. Meu, tem jogo que esses caras não querem ganhar, eles não querem jogar. E aconteceu isso hoje, cara. É revoltante. Essa postura medonha desses jogadores, cara, é ridículo. Cara, um papelão, ridículo a postura dos jogadores em campo, viu? Um time sem alma. Entregar um resultado de 2 gols, deixar o adversário empatar. É inaceitável. A maior quantidade de jogadores acima da média decisivos, capazes de influenciar partidas, é o que tem a maior quantidade de jogadores tecnicamente muito bem dotados, que permitem ao seu treinador, seja quem for e seja qual for o futebol, o tipo de futebol que ele prefira, colocar em campo um time que vai ser melhor tecnicamente do que o seu adversário. Mas se as coisas fossem assim, como muita gente pensa, ou seja, um elenco formado por super-homens, o Flamengo ganharia todos os jogos. Todos. E o Flamengo tem o time Sem que exceção. tem, não para ganhar todos os jogos, mas para ganhar e jogar bem mais vezes do que não ganhar e jogar mal. Sim. Não vai ganhar sempre, não vai executar a proposta do seu técnico sempre. A gente vem destacando Não, mas aqui... ele não deveria ter peças para substituir esses jogadores e manter o nível? Ele tem. Ele tem. Especificamente para hoje, ele tinha menos peças para um setor específico que possibilitaria ao Flamengo fazer melhor aquilo que ele não fez, que foi aproveitar os espaços, aproveitar a velocidade e construir mais a partir da vantagem que tinha. Isso. Então, ele foi obrigado a escalar o Luiz Araújo como 10. Eu acho que ele acertou, porque era Luiz Araújo ou De La Cruz. Para o jogo no Maracanã contra o Vasco, era o Luiz Araújo que tinha que jogar mesmo. Isso fez com que ele perdesse uma das opções para reposição pelos lados quando o jogo precisasse, a ponto de ele colocar o Bruno Henrique pelo lado, né? O Bruno vem jogando mais de 9 do que de ponta. No segundo tempo, ele pôs o Bruno Henrique de ponta. Não tinha o Carrascal, que acho que ajudaria bem na função de 10. Colocou o De La Cruz na reta final, que é um jogador que vem atuando um pouco menos. O Plata mesmo no final do jogo sente ali, né? Tem uma outra coisa. Ele reclama muito que o Flamengo marcou de forma permissiva nos corredores, os gols saíram pelo lado. Você está ganhando de 2-0 e você sofre um empate, mesmo com um gol lá no fim, você é o responsável principal por esse resultado final. Certo? A não Você ser que sofreu o empate. porque você vencia até um determinado momento, no caso de hoje, bem lá no final, e você permitiu... Ele não tinha nada que pôr o Wallace Ian, cara. Nada. Ele tirou o Pedro, ele tirou o Gonzalo Plata, ele tirou o Luiz Araújo, os caras que estavam melhor no jogo, e daí ele pega e coloca o Saul, que entrou mal, ele coloca o De La Cruz, que entrou mal, ele coloca o Wallace Ian. Cara, meu Deus do céu, a partir do momento que o Vasco fez o gol ali, o primeiro gol no finalzinho do jogo, tira o Pedro e coloca um zagueiro, coloca o Danilo, porra, coloca um cara ali pra ajudar na marcação. Cacete, cara, perdemos... Eu me sinto como uma derrota. Eu falo como derrota essa porra desse jogo. Cara, por que o cara não pôs um defensor? Pode pôr na conta aí do Leonardo Jardim esse empate aí, que pra mim é igual uma derrota isso. Que o adversário, com a sua obstinação, com a sua vontade, com a sua raça, com a sua técnica, com a sua inteligência, encontrasse um empate. E você, além de tudo, olhando de uma maneira para o campeonato, estava se aproximando da liderança. Além de tudo, tem isso. Era uma rodada espetacular. Uma rodada em que o Palmeiras, que é o líder do campeonato, empatou e permitiu uma porta aberta. Você acabou não aproveitando. Agora, assim, quando você volta na declaração do Jardim e diz nós quebramos, você pode achar que ele está revelando um problema físico. Então, nós não tivemos condições de manter a intensidade para jogar. Só que na mesma entrevista ele diz, a responsabilidade é minha, porque eu não coloquei em campo jogadores que continuassem jogando. Então a questão não é física. Porque se fosse uma questão física, nós quebramos. Quando um ciclista quebra numa etapa de uma volta famosa, há algo a fazer? Não. Não tem outro para entrar. Não há nada a fazer. Ele não tem mais condição física de continuar competindo. Às vezes isso acontece com times de futebol, é mais difícil, porque tem 11 jogadores em campo, um ou outro podem ter problemas e não aguentar mais, o técnico substitui, os demais jogadores continuam tocando o time para frente. Aconteceu hoje com o São Paulo. Um jogador quebrou e... Tá aí. Tá aí todas as análises. Flamengo
Hoje poderia ter saído com a vitória, cara. Mas Leonardo Jardim mexeu muito mal no time, né? O time também não se doou 100% em campo. A sensação que eu tive é que o Flamengo entrou a 50 por hora, cara, enquanto o Vasco estava a 100 por hora. A proposta do Vasco era, depois tomou o gol, vamos jogar no contra-ataque. O Flamengo faz o gol com o Pedro, um golaço aos 7 minutos do primeiro tempo. E daí o Vasco começa a jogar nos contra-ataques e oferecer perigo, cara. Teve perigo de gol ali do Vasco no primeiro tempo por causa da saída de bola do Flamengo. Com o goleiro, com os zagueiros, né? Com o volante ali. Voltou o mesmo estilo do Felipe Luiz, de querer sair jogando daquele jeito e muita bola lateral e poucas bolas verticais hoje, cara. O Flamengo hoje não agrediu tanto igual estava agredindo. Poucas finalizações. Poxa vida, e daí você cede um empate desse. Leonardo Jardim é o principal responsável por esse empate hoje. Junto com o Léo Ortiz, que falhou. Junto com o Léo Pereira, que falhou no segundo gol também. Não só o Ortiz, tá? Se você reparar bem na jogada, o Léo Ortiz e o Léo Pereira estavam bem próximos à jogada ali. E o gol saiu ali em cima deles, cara. Não é só um que errou, não. E no primeiro gol, não foi só o Léo Ortiz que errou. O Rossi ficou no meio do caminho. Ele sai um pouco e ele fica parado. Se ele sai com as mãos e tira a bola, cara, o gol não teria acontecido, né? O goleiro com as mãos erguidas, pulando, ele chega a 3 metros de altura fácil. O Rossi ficou no meio do caminho e os caras fizeram o gol, porque o Léo Ortiz pulou na bola fora de tempo, né? Sem tempo de bola. Patético, né, cara? Patético esse jogo do Flamengo, dá raiva. Na hora que você tem a oportunidade de encostar no porcaria do Palmeiras que empatou ontem, o Flamengo faz isso. Dá muita raiva. Comente aqui o que vocês acharam do jogo. Quem vocês mais odiaram no jogo, né? Porque não dá pra gostar de quase ninguém, né? Só do Pedro que dá pra gostar, né? Fez um golaço e o Jorginho que fez o pênalti. E o Jorginho durante o jogo fez um jogaço também. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações. Fui.